O senhor acredita que nós já estamos vivendo no fim dos tempos? Então, eu acredito que nós estejamos vivendo naquele período que Jesus chamou de dores de parto, né? O que Jesus comparou a volta dele com uma mulher grávida que começa a ter contrações, as chamadas dores de parto. O que acontece com a mulher? Você que é médico da área da saúde, ela começa a ter contrações que vão aumentando tanto em intensidade quanto também em, vamos dizer, em força, né? Chega no final, quando tá para nascer, é de 1 minuto, 30 segundos e dores fortíssimas. Jesus, ele fala dos muitos sinais que antecederiam a vinda dele, como as dores de parto. E ele fala, portanto, de vários sinais, como sinais da natureza, terremoto, maremoto. Ele fala dos sinais dos anticristos, né, dos falsos profetas, dos falsos cristos. E ele vai dando lá em Mateus 24, Lucas 21, diversos sinais para que as pessoas que vivessem nessa época pudessem identificar. Eu acredito que nós estamos nesse período, no período que antecede um pouco o momento pior da história, que será a grande tribulação, quando o anticristo vai se levantar e vai governar o mundo inteiro. Professor Lamartine Pozella, vou chamar assim de professor, porque já que você estuda muito, também ministra vários cursos, né? Por que todo mundo fala que está sentindo algo estranho? Todo mundo está falando aí que tem coisa errada, o mundo está de ponta cabeça. Onde você vai, qualquer conversa entre amigos, aí, o almoço da família também, aí no final de semana, está todo mundo assim estressado, está todo mundo sem esperança. A que você atribui isso, Pozella? Eu acho que é a percepção de que o mundo está transgredindo todos os limites, né? Um dos sinais da vinda de Cristo, do final dos tempos, Jesus disse que o amor de muitos esfriaria e a iniquidade se multiplicaria. Quanto mais a gente ouve notícias hediondas, de crimes hediondos, de pessoas poderosas se envolvendo em coisas inimagináveis, como aquele Epstein, né, que fazia coisas horrorosas, né, e até mesmo junto de pessoas poderosas, você começa a falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Então a maldade humana, isso tudo começa a gerar uma percepção interior de que algo está para acontecer, porque o mundo está passando de todos os limites. Então eu acredito que é uma percepção espiritual, mas é também uma pressão, uma percepção da própria psique, que consegue, até uma pessoa leiga que nunca estudou Apocalipse, consegue perceber que nós estamos vivendo uma época da história em que o errado é certo, o certo é errado, em que todas as coisas estão sendo normalizadas, e isso gera um certo temor. Esse aparelho aqui, que a maioria das pessoas tem, o aparelho celular, ele está facilitando a nossa vida ou está controlando a nossa vida? E essa tecnologia está escrito, está na Bíblia, tem alguma coisa a ver com esse momento também? Bom, eu acho que está tanto facilitando quanto atrapalhando, né? Hoje, praticamente é impossível nós vivemos sem um celular, né? Hoje, o celular, eu me lembro que certa vez eu estava fazendo um estudo e eu li um dado que dizia que na época que o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, o supercomputador ao qual ele tinha disposição de todos os conhecimentos tinha a mesma capacidade que alguns celulares de hoje, que estão na palma da mão. Então, a Bíblia também diz que no final dos tempos o saber se multiplicaria e as pessoas correriam de um lado para o outro. Então, nós estamos vendo um aumento enorme da informação, né, correndo de um lado para o outro, as pessoas atravessam oceanos, e isso é muito bom. Mas, por outro lado, você sabe que do mesmo jeito que você tem acesso a tudo que está na nuvem, eles também têm o controle da sua localização por GPS. Hoje, às vezes, você está fazendo uma conversa com uma pessoa perto de você, a Siri se mete na conversa, fala, eu não entendi isso, essa coisa eu não sei. Aí eu brinco, falo, não te perguntei, cala sua boca. Mas, obviamente, tudo que você faz
sobe para a nuvem. Hoje, as plataformas como Netflix, elas só entregam aquilo que você está acostumado, ou seja, o mundo está cada vez mais controlando as pessoas. E isso é necessário para que quando vier o governo do anticristo, que vai ter um controle mundial da economia, onde as pessoas não vão ter liberdade de escolhas, era necessário que eliminasse toda e qualquer possibilidade do indivíduo fugir e desaparecer. Né? Hoje, por exemplo, você vai fazer uma compra nos Estados Unidos em dinheiro, a pessoa te olha estranho. Ela nem aceita em alguns lugares, tem que ser com cartão de crédito. No futuro, não vai nem ter mais moeda papel, vai ser tudo digital. Então, o mundo vai estar inserido nessa tecnologia, num sistema que vai cobrar o seu preço para você participar dele. Então, eu não tenho dúvida que o avanço da tecnologia é condição sine qua non para que você possa ter um mundo debaixo de um controle mundial. O que é a marca da besta, né? Que também aí na cultura popular sempre se fala disso. Aí temos hoje o celular, que você faz o pagamento, que é o que você acabou de recordar aqui com a gente. O que é a marca da besta? E já temos essa marca à nossa disposição? Olha, no original da língua grega, que é a língua que o Novo Testamento foi escrito, a palavra marca é haragma. Haragma significa uma marca feita por um objeto pontiagudo que perfura a pele. Olha só. Então, eu acredito que a marca da besta será a introdução de maneira subcutânea de nanorobôs ou chips que vão fazer com que a pessoa esteja ligada, né? Tem uma interface entre a pessoa e a internet. Eu acredito que a marca da besta será literalmente esta introdução de um dispositivo eletrônico que vai impedir que a pessoa tenha liberdade. Ela, onde quer que ela for, ela vai ter alguém sabendo onde ela está, vai ser rastreada. Hoje, as pessoas conseguem te rastrear quando você entra no aeroporto pela sua face ou pelo cartão de crédito onde você comprou. No futuro, vai estar dentro das pessoas. Então, a marca da besta vai ser um instrumento de controle total. E quem não se submeter a isso não vai poder fazer parte do sistema, não vai ter como. A Bíblia diz que não vai poder comprar e nem vender. Isso já está evoluindo, já existem países que oferecem de maneira voluntária a introdução desse chip. Eu estava em Israel, a última vez que eu fui, foi até no ano 2023, voltei 15 dias antes daquele ataque horrendo, e um dos meus amigos da caravana foi até uma loja de um judeu para comprar alguns objetos, e o judeu estava, assim, estupefato, porque ele disse, olha, um indivíduo veio aqui, comprou, na hora de pagar, eu falei, você vai pagar no cartão de crédito? Ele falou, não. E aí ele estendeu a mão direita sobre o leitor da maquininha e leu e descontou, sem que ele introduzisse o cartão de crédito. E o cara estava assim, olha que coisa, ele pagou com a mão estendida. E a Bíblia diz que a marca seria inserida tanto na mão direita quanto na testa. Então, a gente vê aí algumas pessoas, o Elon Musk, por exemplo, falando sobre a introdução de um chip para dar um boost, né, para dar um impulsionamento na inteligência dos homens, até para poder competir com as máquinas no futuro. Ele diz que o homem vai precisar de uma ajuda aí da tecnologia e da inteligência artificial. E, na verdade, tudo isso vai dar acesso, né, ao sistema, não só aquilo que você diz, quanto aquilo que você fala, quanto que você pensa, e todos os seus hábitos serão, né, gravados, e as pessoas perderão cada vez mais a sua liberdade e, sobretudo, a sua privacidade. Bom, isso já iniciou, como você acabou de relatar. Então, isso comprova o início da nossa entrevista aqui, que nós já estamos iniciando. Então, para que a humanidade ou os principais países aí de primeiro mundo com essa tecnologia, em poucos anos já vão ter esse dispositivo tecnológico à Sim, disposição aí das pessoas físicas, né? nós estamos nesse período de implementação. Porque hoje, por exemplo,
como você falou, é impossível você pensar uma vida sem um celular. Hoje você tem os aplicativos de inteligência artificial, é maravilhoso. Você pergunta qualquer coisa, ele te traz. Né? Eu acabei de publicar um livro e eu tinha o conteúdo em PDF e eu joguei no chat GPT e falei, traduza para o inglês. Em 30 segundos ele me traduziu um livro inteiro. Eu li os 2 primeiros capítulos, estava maravilhoso. Aí eu falei, traduz para o italiano. Traduziu para o italiano também. Quer dizer, hoje, isso é algo que facilita demais. Mas, por outro lado, isso mexe demais com a mentalidade das pessoas. Porque cada vez mais as pessoas vão emburrecer, não vão mais fazer, não vão ler, não vão mais pesquisar por si mesmo. Por quê? Porque está tudo na mão. E cada vez mais o mundo vai se preparar com tecnologia, com benefícios para quando chegar esse governo mundial, porque esse governo mundial ele vai se estabelecer com 10, vamos dizer assim, estações de poder, ou 10 nações, ou 10 etnias, que vão estar controlando o mundo inteiro debaixo da liderança do anticristo. Olha que interessante essa informação que o professor pastor Lamartine Pozella traz para a gente. Eu comprei um óculos da Meta recentemente e ele já ouve e já faz a tradução simultânea. Para ter um governo mundial, então, professor, a linguagem, né, a língua de cada povo, de cada nação, em tese, tem que o mandatário superior tem que falar lá e eu tenho que entender aqui. É isso Então, aí. olha como que as coisas vão se encaixando, né? Então, o celular já vai traduzir para mim, eu vou colocar um óculos aqui. Então, até a escola física lá de inglês já vai perder aluno, né? Porque já vai ser tudo Não, simultâneo. hoje a profissão de tradutor está se tornando obsoleta. Hoje você quer traduzir um livro, você pode usar essas tecnologias e são muito boas. Então, veja, no futuro, eu li certa vez, num curso que eu fiz chamado de Singularity, singularidade, né? Que em 20 anos, 50% das profissões que existem hoje não existirão mais. Serão substituídas pelas máquinas, pela inteligência artificial. Então, o mundo está caminhando para isso. Agora, é importante que a gente entenda que, mesmo economicamente, a Bíblia diz que o anticristo vai ter um controle também econômico no mundo. Então, hoje, os principais bancos centrais do mundo já falam no extermínio da moeda papel e digitalizar todas as moedas, porque no futuro vai ter uma moeda única só digital. Ou seja, nem que você queira, você vai conseguir viver uma vida normal sem estar com essa marca. Porque, veja, se não tem moeda papel, você chega num supermercado, você vai comprar, eles vão perguntar, você tem o chip? Não. Então, como é que você vai pagar? Você não vai ter como pagar. Então, o mundo está caminhando para isso. Nós estamos ainda no período em que a gente está enxergando, né, a aproximação desse tempo. A implementação já acontece de maneira voluntária em alguns lugares, mas vai chegar uma hora que vai ser tudo compulsório. Ou você se submete ou você está fora. O professor, você esteve em Israel dezenas de vezes, eu também, por motivo de trabalho, estive lá 22 vezes, já estive ali no Monte do Templo, nas mesquitas, e ali tem uma questão do terceiro templo também, Uhum. é muito comentada aí pelos cristãos, que essa profecia tem que se cumprir, e ali a gente vê, né, quem já esteve lá em Israel, a segurança que é, né, a divisão ali dos bairros de Jerusalém Antiga, o islamismo, ali o cristianismo. O que, que você pode trazer para a gente da questão do terceiro templo com esses acontecimentos atuais, inclusive de Donald Trump e o Irã, nesse momento bastante turbulento, porque ali vai ser construído o terceiro templo? Como é que você avalia isso? Sim, aquele lugar, o chamado Monte Moriá, é o lugar mais sagrado para os judeus, porque foi ali que Isaac, o filho de Abraão, foi oferecido e na última hora Deus o preservou e o salvou, apresentou um cordeiro para que fosse morto no lugar de Isaac. Os muçulmanos acreditam que Abraão ofereceu ali Ismael. Então, aquilo é um monte sagrado, mas como os judeus foram expulsos, né,
de Jerusalém, primeiro no ano 70, quando Tito invadiu, destruiu o templo, e depois, em 135 depois de Cristo, quando o imperador Adriano expulsou definitivamente os judeus. Depois, posteriormente, os muçulmanos tomaram posse daquela região e construíram ali duas estruturas sagradas para ele. De um lado, aquela que tem uma cúpula negra ou cinza escuro, é Al-Aqsa, né? A mesquita de Al-Aqsa. O outro, que é um domo de ouro, é o chamado Domo da Rocha. Ali embaixo, eles acreditam que Ismael teria sido oferecido. Então, aquilo é uma guerra, aquele lugar é uma guerra. Em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Israel tomou de volta aquele monte do templo e a cidade de Jerusalém. Mas para não causar uma guerra mundial, eles devolveram para os muçulmanos, para uma associação, lá para uma entidade chamada Al-Waqfa, que toma conta daquilo. Mas quem tem a posse daquilo é o judeu. Tanto é que lá toda a segurança é feita por israelenses, que estão armados. Os muçulmanos não têm armas, né? Agora, no ano 2000, por exemplo, o Ariel Sharon entrou naquele monte e começou uma intifada. Por quê? Porque aquele é um lugar muito sensível. Agora, como que se pode construir um terceiro templo se não houver um acordo de paz? E a gente sabe pela Bíblia que vai ser construído, porque o profeta Daniel diz que quando o anticristo romper o acordo de paz, ele vai fazer parar todos os sacrifícios do templo. Ora, para ter sacrifício no templo, tem que ter o templo. Porque hoje a religiosidade do povo judeu, ela é somente baseada na Torá, que é a lei, que são 5 livros escritos por Moisés. Nas sinagogas não tem sacrifício, só tem leitura da Torá. Por quê? Porque o templo deixou de existir. Mas a profecia bíblica é que os sacrifícios voltarão a ser feitos e, por isso, o terceiro templo vai ser reconstruído. Para você ter uma ideia, Betete, hoje o povo judeu já tem todos os utensílios do templo. Existe um chamado museu em Jerusalém, o Museu do Templo, não sei se você já foi, que tem tudo, né? Você já deve ter visto a menorá de ouro que fica exposta lá fora, tem as vestes dos sacerdotes, todos os garfos que mexem no sacrifício. Só falta a Arca da Aliança, que não foi achada, e alguns dizem que até foi achada, mas que o povo judeu está aguardando construir o terceiro templo. Agora, humanamente falando, a construção do terceiro templo é impossível se não for feito um acordo de paz, senão dá uma guerra mundial. E o que a Bíblia diz, que o governo do anticristo vai iniciar com esse tratado de paz entre as principais religiões do mundo, que é judaísmo, islamismo e cristianismo. E vão permitir que se construa o terceiro templo ali, mas não vai ter que derrubar a mesquita, o Domo da Rocha, por exemplo. Vai ser construído, de quem olha do Monte das Oliveiras, você já deve ter ido lá no Monte das Oliveiras, e olhar para o monte ali do Monte Moriá, vai ficar à direita daquela construção com a cúpula dourada. Então, quando ele fizer esse acordo de paz, ele vai ser aclamado pelos grandes líderes religiosos do mundo como o Messias. E ele é o falso Messias. Só que esse acordo de paz será um acordo de 7 anos e na metade ele vai romper esse acordo e aí vai começar a perseguir tanto judeus quanto cristãos.